Irmãos, nós passaremos agora para o momento da mensagem. Hoje nós teremos como pregador da noite, reverendo Joeliano, quero convidá-lo, pastor da Igreja Presbiteriana de Sabará. Nós nos conhecemos o ano passado, não foi? O ano retrasado? Eu acho que foi retrasado. O ano retrasado, e hoje eu tive a alegria de convidá-lo, e ele atendeu prontamente o convite, ele vai estar nos trazendo a mensagem. Que Deus abençoe. Obrigado. Irmãos, boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Realmente tive o privilégio de conhecer o Roger, sua família. É uma dessas gratas surpresas e oportunidades que o Ministério Pastoral nos dá, né, de conhecer amigos, pessoas que decidem, né, nessa caminhada também pastoral, e a gente poder, de alguma forma, conhecer, saber um pouco mais. Eu convidei o Roger até pela Roger. Estou falando Rogers, que tem um membro na igreja que é Rogers. Aí eu esforço para não errar o nome dele, Rogers. Aí eu chamo Roger de Rogers. Né? Mas, quando eu convidei o Roger, eu tinha a intenção também de convidar alguém próximo a nós. A nossa igreja está muito próxima aqui, a igreja de Sabará, porque nós estamos na região de General Carneiro, e eu acho que é muito saudável a gente conhecer as igrejas irmãs próximas de nós, né? Especialmente as igrejas presbiterianas, que estão próximas de nós, para que também a gente tenha uma rede de apoio. A gente sempre tem a quem socorrer, a quem pedir um auxílio, né? E que Deus possa abençoar a igreja presbiteriana do Jardim Vitória. Eu não tinha ainda conhecido a igreja, então para mim é um privilégio estar aqui a primeira vez, estar aqui. Tem ali os parentes do meu irmão, que casou com a Cláudia, Luciano. Então, a gente já tem um contato com alguns aqui da igreja, mas nunca tive a oportunidade de estar aqui. E que bom que eu estou aqui nessa noite, uma igreja muito bonita, por sinal. Parabéns assim, a quem conduziu, a própria igreja, no zelo, no cuidado dessa reforma. Eu sei que vocês passaram e conduziram para um templo muito bonito, né, propício para adoração ao nosso Deus. Louvado seja Deus pela vida desta igreja, que possa suprir em todas as coisas. Eu, com muita pena, eu não estou aqui com a minha família. Para mim é sempre penoso estar cultuando a Deus e minha família não poder estar junto. Hoje nós cultuamos pela manhã, tivemos um compromisso com uma das famílias da igreja, e eu estou com um bebê em casa, e é o terceiro. Né? E eu estou sabendo que o Roger também o reverendo Roger vai ter essa empreitada aí daqui alguns meses, né? E eu falei com a esposa dele ali que quando chega o terceiro, numa casa que já tem dois, você tem um menino, um casal? Um casal, né? Eu tenho 2 meninos. Aí chegou mais um menino. E a casa ficou muito divertida. Assim, tá com um bebê de 3 meses e realmente são dias que têm sido muito, muito alegres. A gente se acorda numa alegria e vai dormir numa alegria. E muito cansaço também, né? Então, a rotina do bebê, ela muda muita coisa. Então, não deu para encaixar, trazer a família aqui também para esse culto, para contar com os irmãos, mas numa próxima oportunidade, quem sabe, a gente consegue estar aqui com eles também. Né? E se até lá, são 3, né? Vamos ver se até na próxima oportunidade não chega mais. Né? Diz a minha esposa que não vai chegar mais, não, mas Deus tem o seu tempo, né? E quem sabe as coisas podem mudar. Irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus no Salmo 113. É o salmo que eu gostaria de compartilhar com a igreja essa noite. E eu queria que, desde a leitura deste salmo, depois a própria reflexão que nós vamos ter em cada um desses versículos, a sua mente, o seu coração, a sua atenção possa estar assim, voltada para esse texto. Então, concentre o máximo esforço agora, até pela limitação do pregador, então, concentre o esforço para você poder absorver o máximo da palavra de Deus, e eu espero que você saia dessa noite, a mim também, a cada um aqui, com mais motivos para louvar a Deus. Nosso Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, e muitos dos salmos nos dão vários elementos para que a gente adore cada vez mais ao Senhor, com mais fervor, com mais gratidão,
sabendo quem Deus é e o que Deus faz por nós. E é justamente isso que o Salmo 113 nos diz. Salmo 113, assim diz a palavra de Deus. Aleluia! Louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, a tua palavra foi lida, palavra muito preciosa a cada um de nós, porque é a tua verdade, é aquilo que o Senhor deixou registrado por meio do salmista, como toda a sua Sagrada Escritura, e foi por meio da inspiração do teu Espírito Santo. E estarmos, Deus, em contato direto com a tua palavra é um grande privilégio para todos nós. E, certamente, a simples leitura dela já alimenta a nossa alma. Mas te pedimos, Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, que sejamos alimentados ao refletir nesse texto, a expandi-lo, agora por meio da iluminação do teu Espírito Santo. Que o Senhor Deus nos ajude, tanto eu no meu falar, os meus irmãos no ouvir, que todos nós saiamos daqui edificados por ti. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção para esse salmo. Ele começa com uma palavra e termina com a mesma palavra. E essa palavra é aleluia. Aleluia. Essa palavra aleluia é uma palavra, sua raiz, né? Ela está, de fato, na própria, no idioma hebraico. É uma palavra comum ao povo da antiga aliança e que chega agora ao povo da nova aliança, que somos nós. Aleluia é uma palavra muito comum no contexto cristão e nunca deveria e nunca deve se apartar, porque nós somos convidados várias vezes por meio dos Salmos e outras partes das Sagradas Escrituras a, como de súbito, louvar a Deus. E a palavra aleluia é uma palavra que reflete muito essa realidade. A gente não é pentecostal, mas no pentecostal basta talvez um aleluia, e outros serão puxados, né? Aleluia, 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 né? E vem aquele coral de um louvor a Deus. Aleluia. A palavra aleluia significa, de fato, louvor a Deus, regozijo, celebração, adorar a Deus com a expressão mais profunda da nossa alma. Essa simples palavra, que é tão pequena. E que, na verdade, até foge do contexto cristão, né? A gente poderia pensar numa música que existe, não é uma música cristã, apesar que existe uma adaptação para o meio cristão e até cantada em casamento. Uma das músicas que, pela melodia, talvez vocês conhecerão, é a Aleluia, e muitos casamentos cantam ela. Existe uma versão cristã, gospel, que até em casamentos cristãos canta-se ela, mas existe uma letra que não é de cunho cristão e ficou muito famosa. E usou essa palavra, aleluia. É uma das que uma revista muito envolvida em música diz que é uma das 500 músicas de maior relevância na história do mundo. E tem esse título, aleluia. Apesar de até pessoas não cristãs se apropriarem dessa palavra e criarem músicas com ela, ninguém melhor do que o próprio povo de Deus, criador dessa palavra, por meio, certamente, da condução do Espírito Santo, a ser convidado a louvar a Deus com essa palavra, aleluia. E é isso que esse salmo está fazendo. É por isso que esse salmo começa com aleluia e termina com aleluia. Nós, inclusive, estamos numa parte dos salmos
que é conhecida como Salmos de Halel, que trazem essa perspectiva e neles existe a presença da palavra aleluia, e eram salmos, veja só, entoados especificamente, ou não especificamente, né, mas mais comumente próximos à celebração da Páscoa, aqui na Páscoa judaica ainda. Cantava-se de uma maneira especial os salmos 113 ao salmo 118. E nessa noite, próximo ao período, né, da Páscoa cristã, agora em que celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de refletir um pouco sobre o Salmo 113, que nos convida, como eu disse, a louvar e regozijar em Deus. Essa é a primeira palavra, aleluia. E o Salmo vai seguir, e eu queria, juntamente com os irmãos, observarmos 3 grandes blocos nesse Salmo. Esse Salmo que nos convida a louvar, que a gente possa encontrar o porquê nós devemos louvar a Deus, né? Motivos reais para louvar a Deus, em 3 grandes blocos. O primeiro, pelo nome do Senhor. Devemos louvar a Deus pelo nome do nosso Deus. O nome do nosso Deus é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação. Somente o nome de Deus já é o que nós necessitaríamos para adorarmos a Deus, regozijarmos e celebrarmos o nosso Deus, apenas o nome do Senhor. Mas Deus é tão bondoso para conosco, que o segundo bloco nós vamos ver que Deus, ele, ao se manifestar, nós vamos ver quem é esse Deus tão grande. E aqui está mais um motivo para nós louvarmos a Deus, esse Deus que é muito grande, é infinito, digno de todo louvor e de toda glória. E no terceiro bloco, o salmista ainda vai nos dar mais um motivo para louvar a Deus. É um Deus que, apesar da sua grandeza, ele se inclina para nós, se importa conosco. Ele entra na nossa realidade ao ponto de mudar a nossa realidade, se essa for a vontade dele. Então, vamos meditar nesse sentido. Eu queria que a gente passasse logo para o primeiro bloco, e está lá no versículo 1, 2 e no versículo 3. Veja só, aleluia, louvai servos do Senhor. Aqui mostrando quem deve, né, participar dessa adoração, desse louvor, os servos do Senhor. Nós aqui somos servos de Deus, também somos convidados a louvar a Deus. E qual é o objeto dessa adoração? E veja só, não estou querendo trazer um aspecto inferior ao que está sendo dito aqui por falar que é o objeto da nossa adoração. Estou só trazendo um recurso gramatical. O objeto da nossa adoração, e isso não é menosprezo nenhum, é o nome do Senhor. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E veja só como que ele vai trazer aqui a grandeza e o louvor que nós devemos dar a Deus unicamente pelo seu nome. Bendito, diz o versículo 2, seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Perceba, irmãos, unicamente o nome do Senhor. O nome do Deus Yahvé, como ele se apresenta, já é motivo bastante para nós louvarmos a Deus. Porque pense na perspectiva de um Deus, o único Deus, que ele se apresenta. Irmãos, esse fato e esse pequeno fato não é tão pequeno assim. Porque Deus se apresentar já é algo extremamente grandioso para nós, criaturas. Sabemos que um Deus se apresentou. Nos disse o seu nome. Se apresentou. A gente não precisou que pessoas se juntassem, observassem a lua, o sol, as estrelas, para que pudessem dali tirar, existe alguma coisa que é muito maior do que nós, deve ser um Deus, qual é o nome desse Deus? A gente não precisou disso. Deus veio e se apresentou. E ele se apresentou de maneira pessoal ao ponto de dizer o seu nome. E o nome de Deus carrega consigo tudo quem Deus é. Inclusive os outros nomes da própria Sagradas Escrituras, outros nomes que vão aparecer sobre Deus, nós deveríamos ter grande atenção quando esses nomes aparecem,
porque eles também carregam a glória de Deus por meio dos seus atributos, por meio do que Ele é, de quem Ele é e do que Ele faz. O nome de Deus, e unicamente o nome de Deus, é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Deus, em Êxodo 3, versículo 14, quando ele se apresenta, ou, na verdade, quando ele está conversando com Moisés, comissionando Moisés, ele dá uma perspectiva do seu nome, mas ele fala assim, eu vou em nome de quem? E ele diz, qual é o nome? E ele responde assim, eu sou o que sou. Moisés, quando eles lá perguntarem quem te enviou, diga, o eu sou te enviou. Percebam quanta profundidade há no nome de Deus, nenhum dos nomes de Deus, quando ele se apresenta, eu sou o que sou, apresentando toda a sua eternidade. Não é alguém que nasceu no tempo, mas alguém que sempre é. Eu sou o que sou, o eu sou se apresentou. Isso já é motivo para nós louvarmos a Deus. E Deus tem grande compromisso, inclusive com o seu próprio nome, que ele nos deu um mandamento, para que a gente não tome o nome de Deus em vão. Porque, de fato, erraríamos e, com certeza, é um pecado. Quando, de maneira imprudente e, às vezes, leviana, nós tomamos o nome de Deus e utilizamos ele, veja só, até em piadas. Isso é uma grande irreverência ao nome de Deus. Porque a única ação que o nome de Deus deveria gerar em qualquer ser humano da terra deveria ser adoração e louvor. Nada mais. Nada mais. Infelizmente, nós vemos a imprudência, a completa imprudência de pessoas e até de ímpios, quando usam o nome de Deus em vão e fazem até chacota com o nome de Deus. Uma grande maldição, de fato, eles escolhem e estão acumulando para si. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus, sabendo disso, deve, diante do nome do Senhor, louvar e adorar o nome do Senhor. E é isso que o salmista está dizendo. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. E o salmista nos dá agora a extensão de onde o nome de Deus deve ser louvado. Do nascimento do sol até ao ocaso, né? Poente. Ou seja, do nascer do sol até o poente. Ele está trazendo com essa frase que, na verdade, toda a extensão da terra deve louvar o nome do Senhor, porque do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Um dos conceitos mais interessantes que eu já ouvi sobre missões é uma frase muito simples, diz assim, missões é fazer o nome de Deus conhecido em toda a terra. E missões é isso mesmo, né? De uma maneira muito simples. Missões é fazer o nome de Deus conhecido sobre toda a terra. E esse deve ser o nosso empenho, irmãos. Esse deve ser, nós como igreja de Cristo Jesus, nós deveríamos nos esforçar com tudo aquilo que Deus tem nos dado, com os nossos recursos humanos e materiais, a fazer com que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra. E isso é missões. Por qual motivo? Porque todo ser humano na terra deveria louvar o nome de Deus. Deveria louvar o nome de Deus. Então, veja só, a primeira parte, por que devemos louvar, ou qual deve ser um dos motivos do nosso louvor a Deus? O simples nome do Senhor. Mas o nosso Deus é muito gracioso, irmãos, muito gracioso. E Ele nos dá mais elementos para que a gente possa o louvar. E é tão bom isso. É tão bom saber que o nosso Deus, Ele não está escondido atrás de uma porta, e Ele deixa as coisas ocultas para que a gente tente descobrir ou encontrar elementos que a gente possa conhecer esse Deus, ou possa louvar esse Deus, como algumas religiões até desenham esse tipo de Deus. O nosso Deus, o único e verdadeiro, não faz assim. Ele vai se apresentando. Ele poderia nos dar um único motivo para louvá-lo, e ele já seria suficiente, que era o seu nome, mas ele vai acrescentando mais e mais motivos para o louvar. E o outro dele, é o segundo bloco agora, que eu queria aqui que os irmãos acompanhassem, está no versículo 4 e no versículo 5, nós devemos louvar a Deus pela sua transcendência, pela sua grandeza.
reconhecendo quem é Deus em toda a sua grandeza, um Deus absolutamente muito distinto de tudo aquilo que nós conhecemos, muito maior de tudo aquilo que nós vemos, é o nosso Deus. E toda essa infinitude e perfeição deve ser louvada também, por quem Deus é. E diz aqui o versículo 4, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Ou seja, nós poderíamos olhar para todas as nações e veja só que nós temos grandes nações, nações com populações muito numerosas, temos grandes construções, temos realmente não só construções, aquilo que a humanidade produz, mas o que está até diante de nós pela própria natureza, e são coisas extremamente grandiosas. Se a gente pensar na própria floresta amazônica, no Monte Everest, a gente vê a dimensão de tanta coisa. Eu já tive a oportunidade de subir o Pico da Bandeira, aqui na divisa de Minas Gerais, com o Espírito Santo. Não sei quem já teve essa péssima ideia. Não sei. Se você tiver, é o tempo de ir agora no inverno. Né? Estou falando péssima ideia, a gente faz, mas quando a gente desce, a gente já quer voltar de novo. Né? Porque tem uma coisa que vale muito a pena quando a gente sobe no Pico da Bandeira. A ideia não é muito boa, que a gente sobe de madrugada para ver o sol nascer. Né? E quando o sol ele dá os seus primeiros raios de luz, e a gente está num lugar muito alto, e a gente começa a olhar a extensão de algo que a gente não vê o fim. E os raios solares partindo ali de baixo, a gente vê toda aquela grandeza, as nuvens lá embaixo, a gente aqui em cima, o céu limpo, aquele escuro, deixando agora, vindo com a claridade do sol, toda aquela imensidão nos faz olhar para aquilo tudo, e às vezes fala assim, uau, que grandioso é isso, quão imenso é isso, a gente se sente tão pequenininho naquele alto. Eu fico pensando na sensação daqueles corajosos, né, que vão ao cume do Monte Everest e podem ver algo realmente grandioso. Irmão, sabe o que é tudo isso perto de Deus? Nada. Nada. Deus é muito maior do que tudo isso. Ele está acima de todas as nações, diz o salmista, e a sua glória é acima dos céus. E nós poderíamos estender essa reflexão para todo o universo, ou para tudo de mais gigante que a gente conhece. E ainda tudo é extremamente pequeno diante de Deus. Nós não adoramos um Deus qualquer, irmãos. Nós adoramos um Deus infinito. O salmista agora ele está trazendo para nós motivos em quem Deus é e nos seus atributos para nós louvarmos a Ele. Ele está trazendo a sua própria perfeição, a sua eternidade, a sua infinitude, a sua grandeza, a sua soberania sobre todas as coisas. Absolutamente sobre todas as coisas. Ele é muito grande. Ao ponto de nós falarmos de um dos atributos de Deus, que Deus ele é perfeitamente infinito em seu ser, também no seu tamanho. É por isso que Deus é onipresente. Porque a extensão de Deus que não pode ser medida, a única coisa que nós sabemos é que Ele está em todos os lugares. Ao ponto, e aqui está um grande mistério para nós, na nossa mente limitada, ao ponto que quando Deus está presente, Ele está presente aqui nessa noite, nós não estamos tocando uma parte de Deus. A ideia de um elefante muito grande, né? Imagina se um elefante muito grande entrasse aqui, nesse bonito templo. Quem estivesse aqui na ponta ia tocar na tromba do elefante. E só poderia reconhecer e experimentar a tromba do elefante. O outro ia tocar na pata do elefante que estava ali, na entrada da porta, porque o elefante ia ocupar isso tudo aqui. E ele ia ocupar isso tudo, mas cada um só ia ter uma percepção de uma pequena parte do elefante. Deus, quando Ele está presente, e Ele se faz presente em todos os lugares, Ele ali está com todo o seu ser. Não é somente uma parte. É todo o seu ser. A grandeza de Deus está não somente em seu tamanho, mas da sua presença que se faz real. Sempre. Em todos os lugares. Com todo o seu ser. E o versículo 5 vai
nos levar para uma outra reflexão. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Todos os atributos de Deus são magníficos e belos. Mas quando nós olhamos para um dos atributos que chama-se a unicidade de Deus, é algo realmente que deveria nos inquietar no aspecto positivo e falar assim, louvado seja o nome de Deus. Porque o salmista está perguntando, quem há semelhante ao nosso Deus? Se essa pergunta é feita levando a minha pessoa, você fala assim, quem há semelhante a Joeliano? Com o nome desse, até que já fica, assim, o nome a gente já consegue ver que talvez seja o único. Eu acho que aqui ninguém nunca conheceu um Joeliano, ou já? Se não, me apresentem, por favor. Mas, assim, apesar do meu nome ser muito diferente, vamos assim dizer, se nós perguntarmos quem há semelhante a Joeliano aqui nessa noite, nós poderíamos citar qualquer um dos irmãos que está aqui, até das irmãs que estão aqui. Porque, num certo sentido, nós somos semelhantes. Nós somos seres humanos. Desse tipo, existem outros tipos aqui. Assim como nós poderíamos olhar para outras questões que envolvem a natureza, como os animais e até as plantas, nunca vai existir apenas uma unidade, né? Ou uma única parcela daquilo. Seres humanos somos vários. Se nós pensarmos no animal como um cachorro, um gato, existem vários que são semelhantes, né? Cachorros semelhantes, gatos semelhantes. Mas quem é semelhante como Deus? Está nos lembrando da unicidade de Deus. Só Deus é Deus. Sabe quantos exemplares existem de Deus? Um. Deus é único. Há só um Deus. E Deuteronômio 6 nos lembra disso. Há somente um Deus. Deus é único em toda a existência. E para além da existência, só há um Deus. A própria ideia de Deus não deveria nos lembrar, como é a cultura grega e outros, achar que pode existir vários deuses. Não, não pode. Deus, até no conceito de quem é Deus, é um só. E por isso, veja só, quem é semelhante ao nosso Senhor? Até na nossa adoração, a gente não deveria nem correr o erro de errar a quem estamos adorando, porque Deus só existe um único Deus. E não há ninguém semelhante a Ele. Por mais que possa existir entre nós alguém muito poderoso, dono de uma grande sabedoria, dono de grandes riquezas, uma pessoa que pode controlar várias e várias pessoas, ainda assim, é nada diante de Deus. Não há ninguém que se assemelhe a Deus. Não há ninguém, como às vezes cria-se uma ideia deturpada, que possa possuir o mínimo de uma partícula de divindade. Só Deus é Deus. E louvado seja Deus por isso. É por isso que o salmista está falando, quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas. E em vários aspectos, todos aqueles que nós analisarmos, nós vamos chegar à conclusão que ninguém é semelhante a Deus. Pode pensar em qualquer aspecto da sua transcendência, de quem Ele é, irmãos. Da sua onipresença, da sua onisciência, da sua infinitude, da sua perfeição, do seu amor, da sua bondade, da sua justiça e da sua ira. Não há ninguém semelhante a Deus, só Deus é Deus. E ninguém pode se aproximar próximo da perfeição divina. E percebam que isso nem na glória. Nós que chegaremos ao nosso estado de perfeição na glória eterna, nem lá, nenhum de nós, mas nem de perto, será confundido com Deus. Até em nossos corpos glorificados e perfeitos, diante daquela realidade extremamente clara que estará diante de nós, ninguém terá dúvida quem é o Criador e a criatura, porque Deus é único, e não há ninguém semelhante a Ele, cujo trono está nas alturas. Então, irmãos, eu fecho esse segundo bloco falando, nós já temos aqui mais elementos para louvar a Deus, né? E talvez nós não precisaríamos de mais nada para louvar a Deus, porque isso já nos deveria fazer a cada um de nós curvar diante de Deus, assim, Deus,
Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o Senhor pela sua grandeza, pela sua infinitude, pela sua soberania. Louvado seja o Senhor porque o Senhor está acima de todas as nações, acima dos céus. Louvado seja o teu santo nome. Mas o terceiro bloco que eu queria refletir agora, do versículo 6 em diante, nos mostra que Deus ainda nos dá mais motivos para louvar a Deus. E só abrindo um parênteses aqui, fazendo uma pausa, isso me leva também a pensar na glória futura, irmãos. Porque às vezes a gente vai pensar que o céu vai ser monótono, né? A glória vai ser monótona. Mas o que a gente vai fazer o resto da vida, né? Na eternidade? Né? Será que a gente vai ter uma mesma coisa sendo relembrada a nós todas as vezes, né? Quando nós estivermos na eternidade? Irmãos, eu tenho uma convicção, uma esperança firme no coração. Se tem uma coisa que não vai ter na glória eterna, é monotonia. Se tem uma coisa que eu tenho convicção, é que nós encontraremos motivos contínuos de louvar a Deus. Porque Deus é infinito em seu ser. Deus, ele não vai cansar nenhum de nós ao ponto de termos monotonia. Ele vai sempre tirar mais um elemento para que a gente possa dizer, louvado seja o nome de Deus. E quando nós piscarmos os olhos, mais um elemento vai surgir e nós vamos falar assim, louvado seja o nome de Deus. Então fiquem tranquilos. Teremos alegrias contínuas e diversas na glória eterna para louvar o nosso Deus. E aqui no versículo 6 em diante, nos dá uma consciência que, apesar desse Deus que é grandioso, isso seria motivo suficiente também para louvarmos a Deus. Esse Deus que é transcendente, ele é um Deus imanente, é um Deus que vem para perto de mim, perto de você, vem para perto da nossa história e para perto da nossa realidade. E é justamente assim que o salmista fecha o salmo. Quem é semelhante ao nosso Deus, diz o versículo 5, cujo trono está nas alturas. Versículo 6, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ou seja, Deus é tão grande que o salmista ele está pegando aqui uma figura de imagem, é claro, mostrando que Deus, em sua grandeza, ele se inclina para ver o que está passando no céu e sobre a terra. E no versículo 7 ele traz uma consciência, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E eu já vou trazer o segundo elemento, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. O salmista aqui traz duas figuras, duas imagens, e que são verdadeiras. E que refletem esse Deus que se inclina para ver, e ele vê o que está passando sobre a terra, e ele vem e age na história. Apesar da sua grandeza, apesar da sua infinitude, ele entra na nossa história. Não na nossa história, a história dele. Mas ele vem na história e ele mostra a preocupação. E o salmista faz questão de colocar duas figuras aqui que são pessoas pequenas. Pessoas que sofrem. Pessoas necessitadas. Pessoas que, num certo sentido, são até desprezíveis. Então vejam só. Esse Deus que é grandioso, que é imenso, que é grande, ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E ele vem ao nosso encontro. Ele vem na nossa realidade. Ele ergue do pó o desvalido. É que não tem valor nenhum mesmo. E ele ainda afirma isso aqui, né? Do monturo o necessitado. O monturo a gente está falando de um monte de coisas execráveis. Então Deus está olhando ali para aquele que está no pó, o desvalido, o que está no monturo, o necessitado, e ele faz com que esses, né, possam se assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ou seja, Deus é aquele que pode pegar a realidade, uma realidade impossível, uma realidade que humanamente falando seria improvável, e Deus em todo o seu poder, ele pode se importar com as vidas e pode fazer com que as coisas mudem completamente. Lembremos do próprio salmista Davi, que era um simples pastor de ovelha, que depois do pai apresentar todo mundo, né,
Ah, está faltando alguém? Ah, não, tem o Davi, né? Davi está lá. Cuida das ovelhas. Eu acho que não é ele que você está querendo... você está querendo falar, porque Davi... Meu filho pequeno é o Davi, o primeiro, primogênito, né? Eu chamei de Davizinho. Talvez o Jessé, pai Davi, falou, não, Davi é o Davizinho, eu acho que não é ele que você quer falar. É ele. Né? Deus faz daquele que está ali, os bastidores, também se assentar em tronos. Deus se preocupa com o necessitado ao ponto de mudar completamente a vida e a realidade dele. Seja qual movimento for, Deus pode fazer. E Ele faz. E Deus, nós sabemos que pelas Sagradas Escrituras, né, Deus, Ele tem o seu olhar para os necessitados, para as coisas improváveis do mundo. Deus, que é cheio da sua glória, veja só, Ele se inclina, Ele vai em busca do necessitado. Daquele que mais precisa, daquele que carece do seu favor. E aqui uma outra imagem aparece, uma mulher estéril. Pense para a cultura hebraica, irmãos, para a cultura daquele povo, para a própria realidade daquele povo, o que é uma mulher estéril. Nós sabemos pelas Sagradas Escrituras, principalmente dentro do contexto da Antiga Aliança, o grande peso que era para uma mulher ser estéril. E não deve nos parecer estranho quando Deus, sua Antiga Aliança, 1 Samuel começa assim, né, com o relato de Ana, fazendo com que Deus olhe para uma mulher estéril. Não foi a primeira nem a última mulher estéril que Deus ele vai ajudar com a sua grande mão na história. Mas o que o salmista está falando, como eu disse, apesar dele rogar, evocar aqui uma imagem, a gente sabe que essa imagem é verdadeira. Talvez ele esteja, inclusive, resgatando aspectos da própria caminhada do povo de Israel. Como Deus, ele agiu em favor de mulheres estéreis. O fato de nós estarmos aqui, nessa noite, cultuando a Deus, nós que somos aliancistas, não podemos nunca esquecer que, diante do favor de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, ele veio de uma linhagem onde que encontra-se uma mulher estéril. E que Deus fez com que o ventre dela se abrisse. E de geração em geração em geração, até chegar o nosso Senhor e Salvador. Deus, ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ou seja, Deus vai para uma pessoa mais desprezada, e aqui pega exatamente dentro do contexto hebreu, né? Dentro do contexto hebraico ali, daquele povo da Antiga Aliança, ele diz, sabe essas pessoas que você fala que não tem valor nenhum? Para mim pode ter grande valor. E sempre há um grande valor, ao ponto de eu mudar a realidade dela. Então, irmãos, aqui nesse terceiro bloco, e fechando, um dos outros motivos, e dos vários motivos que nós temos para louvar a Deus, é que Deus se importa conosco. É que Deus, apesar de ser grandioso, Ele conhece o meu nome. Ele sabe quem é o Joeliano. E apesar de nenhum de nós saber se há um outro Joeliano, Deus sabe. E se tiver um outro Joeliano, Deus também sabe quem é, onde que ele mora, o que ele faz, sabe tudo. Deus, ele sabe o nome de cada um. E Deus mostra a sua ação em nosso favor. Deus mostra como Ele olha para o necessitado, para o desvalido, aquele que não tem valor nenhum. E o que mais caracteriza uma pessoa que não tem valor nenhum, irmãos, talvez seja as pessoas envolvidas em pecado. O que o pecado faz conosco? O pecado simplesmente nos torna sem valor. Sem valor algum. Mas Deus agindo em nosso favor. Ele não somente age na história fazendo esses bens que aqui estão relatados, né? Fazendo com que o necessitado ele suba do pó, o desvalido, fazendo com que a mulher estéril agora seja mãe de vários filhos, mas Deus ele age em favor de pessoas pecadoras como eu e como você, ao ponto de descer do seu trono, encarnar e entrar na história. Ou seja, Deus nos dá um motivo ainda mais definitivo para que a gente possa louvar. O motivo que esse Deus grandioso desceu do seu trono de glória para viver conosco,
para viver uma vida que eu e você deveria ter vivido, e que nós nunca conseguiríamos, que é uma vida de perfeita retidão. Ele vem para morrer no meu e no seu lugar, nós deveríamos estar lá, mas esse Deus, ele se coloca em nosso lugar, morrendo numa cruz. Percebam que Deus se preocupa conosco? Percebam que Deus, ele age em nosso favor de uma maneira tão presente na nossa realidade, apesar da sua grandeza, porque Cristo Jesus, em sua carne, ele pisou nessa terra, irmãos. Ele viveu conosco. Deus, ele não criou todas as coisas, deu corda nesse mundo, a criação, e olhou para trás, nunca mais veio ter compromisso com aquilo que ele criou. Pelo contrário, Deus, ele tem um compromisso real com a sua criação, ao ponto de dar o seu único filho para morrer por nós, pecadores. E isso deveria fazer com que do profundo da nossa alma e do nosso coração, diante da realidade que nós conhecemos, e que é o Evangelho de Cristo, aquele que morreu por nós, ressuscitou, e faz com que a nossa vida seja completamente mudada, de nós deveríamos sair um louvor. Aleluia! Louvado seja Deus. Que Deus é esse, semelhante a esse, que se inclina para ver pessoas tão pequenas como eu, como cada um de nós aqui? É o nosso Deus, o nosso bendito Deus, o nosso glorioso Deus, o nosso redentor Deus, o Deus da salvação, o Deus que, antes que todas as coisas fossem criadas, nominalmente colocou o nome de cada um num grande livro, a qual ele pagaria o preço de sangue numa cruz, para resgatar cada um. Louvado seja Deus por causa disso. É por isso que o grande e glorioso dia da vinda de Cristo Jesus, da consumação de todas as coisas, ele vai ser um louvor, de fato, grandioso. Ah, como eu almejo por esse dia, em que todos nós estaremos juntos, com os nossos corpos glorificados diante de Cristo Jesus, louvando a Ele por tudo que Ele fez por nós. Por tudo que Ele fez por nós. Percebam que o livro de Apocalipse nos mostra isso, né? Nós vamos exaltar a Deus de várias maneiras, como a gente tem falado aqui, pelo nome de Deus, pela grandeza dEle, mas nós vamos louvar a Deus, evocando um louvor ao Cordeiro de Deus. Percebam que o Cordeiro de Deus é também o centro da nossa adoração na glória futura. Porque quando nós formos lembrados e continuamente lembrados na glória daquele que se entregou por nós saberemos que nós estamos louvando ali pelo sacrifício que Cristo fez por nós. E louvado seja Deus por isso. Por isso, irmãos, eu encerro aqui, trazendo uma aplicação simples e prática desse texto a cada um de nós. Louve a Deus continuamente em sua vida, pelos diversos motivos que Deus tem colocado diante de você para o louvá-lo. Louve a Deus, irmãos. Glorifique a Deus. Celebre o nome de Deus. Faça isso em vários momentos da sua vida. Ao acordar, ao levantar, louve a Deus assim, aleluia, louvado seja o nome de Deus. Grande é o Senhor. Se eu acordei, se eu tenho vida, é porque o Senhor é grande. Junte a família e louve a Deus, irmãos. Glorifique a Deus por quem Ele é, pelo que Ele faz por nossas casas, nossa família, o nosso trabalho, o nosso sustento. Quantas coisas nós temos motivos para louvar a Deus. Como eu disse aqui no segundo bloco, louve a Deus, lembre, semanalmente na sua casa, coloque um atributo de Deus diante de vocês, para que a família possa louvar a Deus. Um atributo por semana. Tanta riqueza vai sair desse louvor e desse exercício, que a percepção de quem é Deus, certamente aumentará. Certamente aumentará dentro do seio de cada uma das casas. E quando nós sempre nos juntarmos como povo de Deus, isso é um grande privilégio, um culto público, como esse comunitário, em que o povo de Deus se reúne, nós deveríamos, com as nossas vozes, como os irmãos fizeram aqui, e que Deus permita que continuamente vocês façam isso, louvem a Deus de coração, com a alma, se alegrando por quem Deus é e por que Ele faz, porque o nosso Deus é grandioso. Quem é semelhante igual ao nosso Deus?
ninguém, nada. Por isso, quando o povo de Deus se reúne, uma grande alegria deve estar presente nos nossos corações. E que Deus permita que cada um de nós encontre esses motivos diários para louvar ao nosso Deus. Vamos orar? Pai, diante de nós, a Tua palavra rica e poderosa. A Tua palavra que nos lembra quem o Senhor é. A grandeza que há no Seu santo nome, ó Deus. Louvado seja Ti, o Deus Yahvé. O eu sou o que sou. O Deus que se faz presente, o Deus da aliança, o Deus soberano. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. E que o Seu nome seja conhecido em cada extensão de terra deste planeta, Pai. E para isso, nos empurre para lá, se necessário, para que o Teu nome seja glorificado nos 4 cantos da terra, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, por quem o Senhor é, a Sua infinitude, a Sua perfeição, a Sua grandeza. O Deus que é soberano, está acima de todas as nações. Que nós possamos, Deus, olhar para o céu, para toda a grandeza que está diante de nós e dizer: o nosso Deus está acima de tudo isso, e louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja a Ti, ó Deus, pela Sua onipresença, pela Sua onisciência, pela Sua onipotência e todos os atributos que são carregados em Sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja Ti, ó Deus, por se fazer um Deus presente, o Deus conosco. Por entrar em nossa realidade, por Deus entrar em nossa história, por ir de encontro a vidas tão imperfeitas, Deus, que somos nós. Obrigado por se fazer homem. Obrigado, Deus, por viver uma vida que nenhum de nós teríamos condições de viver. Louvado seja o Teu santo nome por isso. Louvado seja o Teu santo nome pela salvação que nós obtemos por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor, que morreu naquela cruz, sabendo por quem estava morrendo, e os nossos nomes estavam lá, sendo, Deus, colocados diante do Senhor, assim como os nossos pecados. E obrigado, Deus, por pagar este preço por nós. E louvado seja Ti, porque no tribunal do Senhor, os nossos nomes, Deus, estão isentos de culpa. Não pelo nosso esforço, mas pela obra sacrificial de Cristo Jesus. E louvado seja o Teu santo nome por isso. Obrigado, Deus, porque também em coisas periféricas e paralelas o Senhor se importa conosco. O Senhor nos ajuda, Deus, em nossas necessidades. O Senhor está olhando, Deus, para realidades que estão diante de nós. Alguém que está doente, o Senhor age em nosso favor. Alguém que está necessitado de algum recurso financeiro, e o Senhor age em favor também. Alguém, Deus, que precisa de uma orientação, o Senhor assim se faz presente dando orientação. E nós podemos ver que em tudo a Tua boa mão tem se feito presente, Deus. E o Senhor tem cuidado de coisas que para nós são grandes, mas sabemos que para o Senhor isso é tão pequeno, e ainda assim o Senhor tem cuidado disso para todos nós. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Que nós possamos, assim como o salmista, celebrar o Teu santo nome e com alegria dizer: aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nos ajude, Deus, a no decorrer das nossas vidas e desta semana, a nos lembrarmos da contínua necessidade que nós temos de adorar o Teu santo nome e ver em cada coisa, pequena coisa do nosso dia a dia, da nossa semana, motivos reais para louvarmos ao Senhor. Essa é a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos, que Deus possa nos abençoar e continuar abençoando a igreja do Jardim Vitória.